Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai discutir um pouco sobre os algoritmos de acúmulo, tá? Como a gente acumula valores. Por exemplo, se eu quero acumular os valores de uma soma, sei lá, 4 mais 6 mais 3 mais 2, tá? Como é que a gente faz? Qual é o resultado disso? Você pode fazer de cabeça e dizer que é 15, mas você não faz assim, você vai acumulando essa soma, tá? Por exemplo, 4 mais 6 é mais 3 mais 2. Você vai pegar o 4 e depois vai somar com 6. Então você vai ter um resultado parcial aqui, que seria 10 mais 3 mais 2. E depois você faz 10 mais 3. Então fica 13 mais 2. Foi assim que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. E 13 mais 2 vai dar 15. E aí a gente terminou de acumular todos esses valores. O computador ele funciona da mesma forma, tá? Então, para a gente acumular valores, fazer um somatório, a gente faz esse mesmo algoritmo, que é um algoritmo bem parecido com o algoritmo da contagem que a gente discutiu na aula anterior. Como era que acontecia o algoritmo da contagem? Toda vida que algo que eu esperava acontecia, eu somava mais um na minha contagem. Aqui vai ser a mesma coisa, só que eu não vou somar mais um, eu vou somar o próximo valor. Meu acúmulo no início ele vai estar zero, e aí eu acumulo com o primeiro número que eu encontrar. Cheguei no 4. Depois eu tenho o 4, eu acumulo com o próximo. Meu acúmulo vai estar 10. Depois eu acumulo com o próximo valor. Meu acúmulo vai ficar 13. E assim por diante, até que eu chegue no final do meu acúmulo, tá bom? Então eu vou dar dois exemplos para vocês aqui. Um a gente fazendo o somatório de vários números que o usuário digitar e outro a gente fazendo o multiplicatório, tá? A multiplicação desses vários números. Então lá vai. Primeira coisa, vou colocar aqui valores inteiros, então eu vou ter um número que o usuário vai digitar para mim. Vou declarar o meu scanner do mesmo jeito das outras aulas. New scanner, passando o system.in, certo? Vou ajeitar aqui as minhas importações. Aqui não é desse tanto de N assim, scanner, tá? E aí a gente vai receber. Então vou lá. Digite o número. Digite o número. Dois pontos. Vou tirar o print ali de novo, porque eu não quero que fique embaixo, não. Quero que fique só na frente, que eu vá digitando na frente. Então, número recebe leitor ponto next int, tá? Enquanto esse número, vou considerar que o 10 vai finalizar a nossa repetição. O 10 não, o zero vai finalizar a nossa repetição. Então, enquanto esse número for diferente de zero, eu vou fazer alguma coisa, que é fazer o somatório. Somatório, certo? E vou pedir o próximo valor. Então, vou copiar isso daqui e vou colocar aqui embaixo, tá certo? Pronto, então a gente já tem a estrutura da nossa repetição. E como é que a gente faz para fazer o somatório? Do mesmo jeito da contagem, eu vou ter que ter uma variável para eu poder colocar essa minha soma dentro, tá bom? E aí a minha contagem, ela começa de zero, tá? Se a minha contagem começa de zero, a minha soma ela também tem que começar de algum valor. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar ela de zero, tá? Mas não porque eu não somei nada ainda. Ela vai começar de zero porque o zero ele vai ser o elemento neutro da soma, tá? E qualquer valor que eu some aqui, esse primeiro valor que eu atribuí, que foi o zero, não vai interferir no meu somatório, tá? No somatório dos meus números, tá ok? Então, por isso que a gente começa ele de zero. Começou de zero, recebeu o número, foi diferente de zero? Foi, então eu vou fazer o somatório. E o que é o somatório? Eu vou pegar o valor que eu já tenho, olha o acúmulo. Peguei o que eu já tenho e junto com quem? Com o número que eu recebi, tá? Peguei o valor que eu já tinha, juntei com o número que eu recebi. Mas é só isso que eu vou fazer? Não. Eu vou mudar o valor do meu somatório. Então, ó, peguei o que eu já tinha na soma, que era zero. Somei com o número, vou ter um resultado. Pego esse resultado
e guardo na soma. E assim eu vou fazendo para todos os números que aparecerem aqui. Então, no final, quando isso aqui terminar, eu vou ter acumulado todos os valores que o usuário me deu. Então, basta que eu agora imprima esse resultado. Então, o somatório foi o valor que eu tenho na minha variável soma, tá certo? É bem parecido com o algoritmo de contagem. Porém, ao invés de a gente somar 1 toda vida, a gente soma o valor do número que o usuário me deu, tá certo? O algoritmo de contagem, ele é um algoritmo de somatório, ele é um algoritmo de acúmulo, mas é um algoritmo que acumula de 1 em 1, tá bom? Então, eu vou executar aqui para a gente ver como vai ser o funcionamento, tá? Então, vou tentar colocar aqueles mesmos valores. Vamos ver se eu lembro. Era 4, 6. Depois do 6, eu acho que era 3 e 2. É para dar 15 esse valor. Então, se eu botar 0, eu vou terminar a minha repetição. E ele imprimiu para mim o somatório. Deu 15, tá bom? Então, ele somou 4. Ele primeiro tinha 0. Somou com 4, ficou 4. 0 é o elemento neutro. Continuou 4. Depois eu tinha 4. 4 mais 6 dá 10. Então eu juntei, ficou 10. Depois, 10 mais 3 deu 13. Depois, 10 mais 2 deu 15. E aí, no final, a gente vê que o somatório deu 15. Tá bom? A gente pode ficar olhando os somatórios parciais, tá? Então eu vou imprimir aqui só uma curiosidadezinha para a gente ver como é que essa variável ela vai se modificando ao longo do tempo. Ó. Soma parcial. E vou botar o valor da soma. E aqui, antes da gente começar a nossa repetição, eu vou fazer assim. Eu vou fazer um sysout e vou colocar a soma inicial, o valor inicial da minha variável soma. Ó. Olhem aqui, a gente sempre está imprimindo a variável soma. Vamos ver como é que isso aqui se comporta. Lá vai, vamos botar para rodar. Ó, digite um número. Não tenho nenhum número ainda. Vou colocar... Opa, desculpa, eu vou parar isso daqui, porque ele está imprimindo a soma inicial depois que eu recebi o número. Eu quero só inverter essa ordem, tá? Ele vai imprimir 0 do mesmo jeito, mas eu quero inverter essa ordem. Quando a gente está executando um programa e a gente quer parar, tem um botãozinho de stop aqui, que a gente pode fazer isso, tá? Então, eu vou inverter essa linha aqui, vou colocar antes dele pedir o número. O programa executa em sequência, vocês viram aí. Então, lá vai, ó. Soma inicial 0, pediu para eu digitar um número. E agora ele vai fazer a minha repetição. O primeiro número foi 4. Ó, soma parcial tá 4. Por quê? Porque ele somou o 0 com 4 e guardou o valor na soma. Depois eu vou botar um 6, ó. Soma parcial tá 10 agora, porque ele juntou o 6 com 4 que eu já tinha e agora virou 10. Vou botar o 3, soma parcial agora dá 13. Vou botar 2, soma parcial agora deu 15, tá? Se eu botar o 0 para parar, ele vai dizer que o somatório total no final deu 15. Então vocês conseguiram enxergar aqui como o valor dessa variável soma, ela vai mudando ao longo do tempo no meu programa, tá certo? Só que a gente não usa acúmulo para fazer apenas soma. A gente pode usar um acúmulo para fazer um multiplicatório, tá? Então a gente vai fazer uma multiplicação ao invés de uma soma. E qual é a diferença de eu fazer uma multiplicação para uma soma? Ó, a diferença é grande, é enorme. Esse sinal aqui, ao invés de ser uma soma, vai ser uma multiplicação. Porque eu sempre estou pegando um valor e multiplicando por outro, tá? E agora eu não vou fazer mais o somatório. Vou mudar o comentário, vou fazer um multiplicatório, tá ok? Já que é um multiplicatório, vamos mudar o nome dessa variável. Se eu quiser mudar o nome de uma variável aqui no Eclipse, vocês já vão aprender agora um macetezinho. Aperto Alt Shift R, que na hora que eu começar a alterar, ele altera todos os valores dessa variável, todos os nomes dessa variável. Então, eu vou chamar ela de multi, tá certo? Então, Alt Shift R, seleciono a variável, aperto Alt Shift R e eu consigo alterar o valor, o nome dessa variável, tá bom? Não preciso substituir em todos os cantos que ela ocorre.
Porém, isso só funciona para o nome da variável, não funciona para o texto. Então, eu vou botar aqui, ó, multiplicação inicial, multiplicação parcial e no final, multiplicatório. Tá certo? E aí vem um detalhe simples. Quando a gente começou a falar da soma, a gente disse a soma tem que começar de algum valor. E aí a gente elegeu o valor neutro da soma, que é o zero. Só que o zero, ele não é valor neutro na multiplicação. O zero, ele vai alterar o valor da minha multiplicação. Porque qualquer número que seja multiplicado por zero aqui no início, vai dar o valor zero. Então essa multiplicação nunca sairia do valor zero. Então a gente tem que iniciar a nossa multiplicação do valor do elemento neutro da multiplicação. E o elemento neutro da multiplicação é o valor 1, tá certo? Então vamos testar aqui. Vou colocar para executar. Lá vai. Multiplicação inicial deu 1, porque começou do elemento neutro. E agora eu vou botar, ó, 3. 3 vezes 1 dá 3. Se eu quiser multiplicar por 2, 3 vezes 2 dá 6. Então, a multiplicação parcial agora está em 6. Se eu botar 10, 10 vezes 6 dá 60. Então, a multiplicação agora está em 60. Se eu colocar 3 de novo, 3 vezes 60 vai dar 180. Então, a minha multiplicação parcial está agora em 180. E quando eu digitar 0, ele vai dizer que o multiplicatório foi 180. Tá ok? Então, nessa videoaula curta, a gente discutiu o algoritmo de acúmulo. Vocês já tinham visto esse algoritmo de acúmulo na contagem, só que agora a gente conhece ele com outro nome. E a gente pode perceber que a gente pode fazer acúmulo para soma, para multiplicação, a gente pode fazer acúmulo para o que a gente quiser. Espero que vocês tenham entendido o algoritmo e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.